Oi, tudo bem? Paz do Senhor. Bem-vindo ao canal Betesda, o canal da bênção, da misericórdia do Senhor. Eu sou Micael Silva e como você pode ter visto aí no título, hoje nós vamos falar um pouco sobre a primeira lição da revista dos jovens da EBD, da Escola Bíblica Dominical. A nova lição da EBD dos jovens tem o título Tempo de Conquistas, Fé e Obediência do livro de Josué. Então nós vamos ter a oportunidade ímpar de estudar sobre esse livro que é maravilhoso e dele extrair lições que vão nos ajudar muito na nossa caminhada cristã. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lição 1, que tem o título O Livro de Josué, Tempo de Conquistas. É uma lição introdutória para a revista. Nós vamos falar um pouco sobre o livro de Josué, sobre o autor, que é o próprio Josué, também falar do propósito, do objetivo do livro e outras coisas. O texto do dia da nossa lição diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. A síntese nos diz o seguinte: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Então nós vamos ter a oportunidade de extrair profundas lições sobre a nossa fé durante todo esse trimestre. O texto bíblico dessa lição é Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, e diz: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Então, é um texto bem conhecido. A nossa introdução, ela vai falar um pouco sobre o povo de Israel, que, como os irmãos podem saber, passou 400 anos escravo no Egito. Os filhos de Jacó passaram 400 anos escravos no Egito, mas esperando um libertador que viria livrá-los das mãos de Moisés, livrá-los da escravidão e levá-los à terra prometida. Então Deus escolhe Moisés, que é chamado por Deus no deserto, vai até o faraó e, através das 10 pragas mandadas pelo Senhor, liberta os filhos de Israel da escravidão. É, essa geração de escravos, ela passou 40 anos no deserto. Era uma geração desobediente, uma geração idólatra. Então eles passaram 40 anos no Egito. E toda essa geração de escravos, ela morreu. E aí surgiu uma segunda geração. Uma geração que tinha visto os milagres do Senhor.
uma geração que tinha visto quanto Deus era poderoso. Ou seja, não era mais uma geração de escravos, era uma geração de pessoas que foram, que cresceram gozando da liberdade que o Senhor tinha dado aos seus pais. Então, essa geração foi a que conquistou e que, através de Josué, expulsou os cananeus daquelas terras. Então, depois que Miriam e Arão Moisés morreram, ficou, vamos dizer assim, o lugar da liderança ficou vago. Mas o Senhor logo escolheu, antes da morte de Moisés, escolheu um sucessor, que foi o próprio Josué, escolhido pelo próprio Deus. Então vamos lá começar explanar aqui o comentário da lição. O livro de Josué. Agora vamos apresentar uma visão panorâmica do livro. Como eu já falei no início, o livro de Josué é um livro histórico, ou seja, ele narra uma história. E a Bíblia ela possui uma série de livros históricos que vão de Josué até o livro de Ruth. E aí esses livros, o primeiro dessa coleção é o próprio Josué. Ele foi escrito em 1400 a.C. Ele começou a ser escrito aproximadamente ali próximo à destruição da cidade de Jericó. Josué, como o versículo 1 do capítulo 1 vai dizer, ele é filho de Nun, ele é da tribo de Efraim e ele que escreveu quase todo o livro, a não ser pela parte final que vai falar da sua morte, do seu falecimento. Claro, ele não poderia escrever esse livro. Só de curiosidade, Josué é o segundo líder de Israel. Ele também é chamado de Oséias. Se você quiser ver lá, está em Números capítulo 13, versículo 8 e também o 16. Também é chamado de Oséias. Ele morreu aos 110 anos e o nome Josué é hebraico. Mas no Novo Testamento, que foi escrito no grego, o nome Josué é escrito Jesus. Então, o nome Josué e o nome Jesus são o mesmo nome, só que em línguas diferentes. Isso quer dizer o quê? Que Jesus, assim como Josué liderou o povo de Israel para conquistar Canaã, o Senhor Jesus é o nosso líder para nós conquistarmos a Canaã celestial. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Então, o livro de Josué, como eu já disse, é um livro que narra toda a conquista da terra de Canaã. Ele apresenta aspectos singulares para uma vida cristã saudável, pois aponta princípios espirituais. E nós podemos aprender muito com esse livro. Uma das lições mais preciosas que o livro tem para nos passar é a obediência. Nós vemos Josué não era um homem, vamos dizer, como Moisés, um homem que foi criado no palácio, que era arquiteto, era um homem com muito conhecimento, muita bagagem. Não. Josué era um militar, mas ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha sabedoria. Por quê? Porque a maior virtude de Josué era a obediência. Ele passou uma parte da vida dele servindo a Moisés, aprendeu que a obediência é o ponto central para que o líder, para que o cristão possa ter uma vida saudável.
a obediência aos líderes, a obediência aos pais, a obediência às autoridades, a obediência ao próprio Deus é a chave da vitória e foi a chave da vitória de Josué. É, nós podemos aprender muito, é um livro que foi escrito narrando uma história, mas que possui lições maravilhosas e que nós vamos ver durante esse trimestre. É, como é que estava o mundo na época em que Josué liderou o povo para conquistar a terra de Canaã? Então, é, aquela altura da história, 1400 a.C., é, alguns povos já estavam em um estágio civilizatório mais avançado. Outros não. Por exemplo, o Japão estava começando a desenvolver a sua civilização. Na Europa, as populações começariam a erguer as primeiras vilas. No Peru, é, era iniciado o uso de instrumentos de metais. É, não havia civilização na América do Norte, só para você aí ter uma noção de como é que estava o mundo nessa época. O Egito era a superpotência daquele tempo e os impérios da Babilônia e da Síria estavam começando a ganhar o corpo, vamos dizer assim. Então, é, você, e Canaã, como é que Canaã estava? Porque Deus havia prometido Canaã para os descendentes de Abraão. Lá no versículo, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão e faz promessa e diz: olha, essa terra será tua e dos teus descendentes. Só que se passou muitos anos, né? Até que essa promessa cumprisse aqui em Josué. E claro, a terra não ia ficar lá esperando que eles chegassem, não. Ia ter gente morando e eles teriam que conquistar. E aí, como é que estava essa terra? Então, Canaã, chamada de a Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 de largura. Então era uma terra muito estreita. É um pedaço de terra muito estreito se você for ver no mapa mundo. Ela é cercada por várias outras nações. Por exemplo, ao sul ao sul se localiza o Egito, né? A noroeste se localiza Nínive, a leste a Babilônia e também a Pérsia, a noroeste a Grécia, ou seja, era uma terra que ela estava cercada por inimigos. Você vai ver na história bíblica que tanto a Babilônia, tanto a Pérsia, a Grécia foram nações que invadiram, saquearam e dominaram Israel durante a história bíblica. É, como eu disse, a Terra Prometida era uma estreita faixa de terra ali no Oriente Médio. Você vai ver até hoje Israel, os judeus são ali cercados por uma série de inimigos. Inimigos de todos os lados, os árabes cercam aquela terra querendo tomá-la. Assim como foi aqui no tempo de Josué. E assim como eles tiveram que conquistar essa terra, em 1948, que foi a independência de Israel e a criação do Estado, você vai ver anos antes de 1948, os hebreus tendo que reconquistar a terra que era deles. Mais uma vez, o Senhor dando aquela terra para aquele povo, só a título de curiosidade. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Os hebreus, eles nunca foram um povo conquistador, nunca foram um povo que
Como a Grécia, por exemplo, a Grécia de Alexandre o Grande conquistou quase meio mundo aí, Europa, Ásia, alguma parte da África. Então foi um império que conquistou muitas terras. O povo judeu nunca foi conquistador de terras, tirando aqui, claro, nesse tempo aqui de Josué e também lá em Davi. Mas nunca conquistou muitas terras para desenvolver um império judeu, nunca. Deus deu aquela faixa de terra somente até que seria necessária para que eles vivessem, né? Os hebreus sempre buscaram, até o dia de hoje, somente a herança prometida por Deus, nada além disso, nada além da terra de Canaã. Então, isso quer dizer o quê? Que nós podemos viver com aquilo que o Senhor nos dá. Às vezes nós queremos buscar algo que o Senhor não quer que nós tenhamos. Porque ele sabe que se a gente tiver além daquilo dali, talvez vai subir para a cabeça, a gente vai ficar se achando, e aquilo dali vai ser um desperdício, né? Ou vai ser a perdição para nós. Eu lembro do jovem rico. O jovem rico ele era tão apegado às coisas que ele tinha que ele se esqueceu do Senhor. Que ele disse: olha, se for para largar minhas coisas para viver contigo, Jesus, eu prefiro minhas coisas. Então, se Deus te deu algo, se contente com aquilo que você tem. Não seja mal agradecido, se contente. Ah, mas minha casa é pequena. O Senhor te deu ela, então se contente. Micael, eu não devo buscar coisas maiores? Claro que deve. Nós devemos sempre buscar nossos sonhos. Mas, se não for possível alcançá-los, não fique murmurando. Se conforme com aquilo que o Senhor te deu. Vamos lá. Ponto 2. O propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Então, qual é o propósito do livro de Josué? Como eu falei, é uma narrativa histórica. Ela vai narrar a história da conquista da terra a terra de Canaã. Qual o propósito? Para que o escritor escreveu esse livro? Primeiro, o livro de Josué ele se tornou um marco na história dos hebreus, porque ele vai narrar aquela conquista da terra. O escritor do livro ele teve o objetivo de apresentar uma visão de seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e a obediência do povo, bem como as campanhas militares para conquistar aquilo que Deus havia prometido. Então Josué queria mostrar como é que o Senhor deu aquela terra e cumpriu a sua promessa que ele tinha feito aos filhos de Abraão. O Josué queria mostrar que o povo não conquistou a terra no braço. Não, fomos nós que vencemos, mas ele queria mostrar que foi o Senhor que operou. Ele escreveu ali todos os milagres que o Senhor realizou, a queda do muro de Jericó, na batalha com Ai, onde o sol parou, se eu não me engano, na batalha com Ai, onde o sol parou, para mostrar que não foi eles que fizeram, mas que foi o Senhor que fez através deles. E nós temos que reconhecer isso, que nada do que nós fizemos, que nada daquilo que nós temos é porque nós conquistamos, mas foi o Senhor que nos deu, certo? Não é nós que fazemos, é o Senhor que faz em nós. E também teve o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué. Josué foi um grande líder e os líderes eles têm uma grande chance de aprender valiosas lições lendo e estudando o livro de Josué. Um livro de que sempre se pautou na obediência ao Senhor, na fé, em não se afastar da palavra, porque ali Josué mostrou o caminho para que o líder tenha uma liderança de fato marcante na vida dos liderados. Assim como Josué marcou seu nome na história do povo hebreu. Um líder que obedecia a Deus, que não largou a palavra,
que lá no fim do livro ele diz, olha, se vocês quiserem abandonar o Senhor, se vocês quiserem adorar os deuses do Egito, ou adorar os deuses da terra de Canaã, tudo bem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E mostra a segurança que ele tinha em Deus. Josué se despediu dos hebreus, conclamando que os servisse firmemente ao Senhor. Como eu falei, no fim da vida ele disse, olha, eu e minha casa servimos ao Senhor. Se vocês quiserem servir a outros deuses, beleza, mas eu vou servir ao meu Senhor. O livro ele é dividido em algumas partes e é bem didático. É um dos livros mais didáticos da Bíblia porque ele é separado bem, de uma forma bem fácil de você entender. A primeira parte é a preparação para a conquista da terra, do capítulo 1 ao capítulo 5. A parte do livro vai falar sobre a conquista efetiva. Ali ele vai falar da guerra das cidades, da guerra, da queda dos muros de Jerusalém, da guerra de Ai, da guerra contra os gibeonitas. A terceira parte do livro ele vai falar sobre a divisão da terra. Essa parte ela dá do capítulo 13 ao capítulo 22 do livro. A parte 4 do livro de Josué é a mensagem final, onde está lá no capítulo 23, do versículo 1 ao capítulo 24, versículo 33. E aí o livro ele se inicia e ele termina. Ele inicia falando sobre o chamado de Josué e ele termina falando sobre o falecimento. Então, tanto a chamada como a morte de Josué são os marcos inicial e final do livro. O livro ele é tão importante que ele transpôs milênios. Ele ensinou e continua nos ensinando a como servir ao Senhor em tempos de dificuldade. Vamos lá. Os antecedentes históricos do livro. Ah, não. Desculpa. O valor do livro. Terceiro tópico do ponto 2. O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico para o povo de Deus que atravessou milagrosamente o Jordão no tempo das cheias. Então, esse livro ele é importante para os hebreus, porque ali o judeu ele é um povo que tem muito orgulho da sua história. Por isso que o livro de Josué é tão importante. O livro ele retrata muito bem as batalhas e os milagres do Senhor. E o judeu tem muito orgulho em ter sido o povo que Deus escolheu para que seja o seu povo aqui na terra. Uma coisa interessante do livro é que Josué ele não omitiu nenhum de seus erros para demonstrar que embora tenha feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perdeu o controle da história. Josué ele não omite os seus erros, ele escreve tudo que ele fez de errado. Isso é interessante porque muitas vezes nós tentamos encobrir os nossos erros. Nós tentamos passar uma imagem de não, eu sou uma pessoa perfeita. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente demonstrar os nossos erros para as pessoas, elas vão nos apedrejar, vão nos abandonar. Mas aqui uma lição importante que Josué nos deixa. Nós temos que omitir os nossos erros, nós temos que omitir nossas falhas. Porque nós, fazendo assim, nós vamos crescer, né? Eu mostrando o meu erro e o outro demonstrando o erro dele, nós entendemos que nós somos pecadores, falhos, e que o Senhor é que é perfeito.
E que se nós não nos derramarmos perante o Senhor, nós não podemos fazer nada, porque Ele é que faz tudo em nós. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando relacionamento com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mesmo sendo falhos, nós podemos nos relacionar com Deus. Por quê? Porque é Jesus Cristo que nos justifica. Eu acho interessante que o povo, ele, primeiro para entrar na terra de Canaã, ele teve que passar pelo Rio Jordão. O Rio Jordão, ele representa Jesus. Para que nós possamos entrar em Canaã Celeste, primeiro nós temos que passar por Jesus. Nós temos que passar pelo sangue de Jesus para que ele nos purifique de todo pecado. Os antecedentes históricos, tópico 3. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais a nuvem, a coluna de fogo, um maná que caía do céu, a água saindo da rocha. Eles não iam morar mais em tendas, eles iam morar em casas. Os frutos agora, os frutos que eles comeriam seriam os frutos que eles iam plantar. Então ia ser uma vida diferente. Porém, Deus estava com eles. Não importa o lugar que você esteja, no deserto ou em Canaã, o que importa é se Deus está com você. Porque se você estiver no deserto sem Deus, você vai morrer. Agora, não, eu vou estar em Canaã, comendo leite e mel. Não, mas se Deus não estiver, não vai adiantar de nada. Eles só tiveram a prosperidade porque Deus estava com eles. O tópico 2 do ponto 3 diz assim: as últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida e o Senhor, por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois sabia que morreria em breve sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Aquele povo ele já tinha ouvido, eu acho que centenas de vezes sobre a lei. Mas antes que eles entrassem em Canaã, o Senhor falou: olha, Moisés, reúne esse povo para ouvir novamente o que o Senhor tem a falar, ouvir sobre a lei do Senhor. Isso é uma lição importante. Nós devemos sempre relembrar a lei do Senhor. Ah, Micael, mas eu já conheço a Bíblia de cor salteado, eu já sei todos os versículos, eu conheço a história. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Todo dia tem uma coisa nova. E nós precisamos estar constantemente lendo e estudando a palavra do Senhor. O 3 diz, um tempo de fé e expectativas. Então, aquele povo, depois de 40 anos andando no deserto cogitando chegar à terra prometida, finalmente eles tinham chegado. E agora a expectativa estava tamanha. A expectativa é que Deus continuaria a fazer milagres e prodígios no meio deles. E os hebreus eles tinham uma certeza: se Deus nos trouxe até aqui, Ele vai nos fazer herdar a terra de Canaã. E aí vem falar da fé. Que a fé foi importante nesse ponto da caminhada. Porque sem fé, como é que eles iriam atravessar o Jordão? Sem fé, como é que eles iam... como é que Deus iria derrubar os muros de Jericó? Como Hebreus 11:6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Todas as pessoas que se chegaram a Jesus com fé, elas foram curadas. Era interessante que Jesus dizia: olha, você tem fé que eu posso lhe curar? E a pessoa dizia: olha, eu tenho fé. Então Jesus, a tua fé te salvou. Então nós, quando nós nos chegamos ao Senhor, nós temos que nos chegar com fé.
E não é com a fé natural que todo ser humano tem, mas é uma fé confiante. É uma confiança de que o Senhor é o nosso escudo, de que o Senhor é o nosso refúgio e que nós não podemos fazer nada sem Ele. Então, como a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outras, tiveram fé em Jesus, e assim como o povo hebreu creu que o Senhor poderia dar-lhes a terra de Canaã, nós devemos continuar crendo que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Então vamos para a conclusão. O livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que propiciaram os hebreus tomarem posse da terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos que conquistaram os seus territórios que foram concedidos por herança. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Então nós vamos aprender muito mais. É claro que hoje só foi uma lição introdutória. A partir da segunda lição, acredito que vai ser uma lição que vai ter muito mais aplicação na nossa vida cristã. E eu peço que você continue nos assistindo. Semana que vem vamos fazer o vídeo da lição 2. E que Deus continue te abençoando, você e a sua família. Curta e se inscreva no canal BT.